O INSS está na UTI. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia. Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet. Olha, meus amigos, eu quero alertar, avisar vocês que está aí do outro lado que está acontecendo um negócio aqui no YouTube que eu acho que vocês que são inscritos no canal, do canal e outros canais aqui na internet já devem ter percebido, né? Que o YouTube está sacaneando alguns canais aqui na internet. Gente, só para vocês terem uma ideia, o YouTube não entrega para os meus inscritos nem 5%. Digamos que a cada 10 mil inscritos eles mandam 5, 10 notificações, né? E literalmente isso acaba ferrando os canais aqui na plataforma. Gente, eu não estou chorando não, isso está acontecendo comigo e com outros canais aqui na internet. Você já deve ter prestado atenção quanto a isso. Você acha que é justo, gente? Ontem eu recebi um e-mail de uma amiga minha aqui do canal falando que fazia basicamente um mês que o YouTube não enviava para ela uma notificação. A gente não espera tratamento diferenciado do YouTube aqui, não, de canal nenhum. A gente só espera que o YouTube valorize aquilo que a gente conquistou, que é de mais sagrado para nós que trabalhamos aqui, que são os nossos inscritos. Você sabe por que nós ainda estamos sobrevivendo? Eu digo canais pequenos como o meu, é porque a gente tem um número enorme de amigos e amigas que gosta do canal da gente e vê que não chega notificação nenhuma, ela procura no Google, procura aí na barra de pesquisa do YouTube nosso canal e visualiza o nosso canal, gente, porque senão literalmente o YouTube já tinha acabado, né? Porque o YouTube, você sabe, ele quer renda, ele quer dinheiro, ele dá privilégio àqueles canais que é acima de 1 milhão de visualizações, que tem mais de 1 milhão de inscritos. É esse tipo de canal que eles privilegia, né? Em algumas situações, porque tem canais que também estão sendo ferrados literalmente. Por isso que eu peço para você, meu amigo, minha amiga, não apareceu notificação aqui do canal, procure o canal Rumo ao Nada, que eu sempre faço conteúdo todos os dias. Olha, e quanto ao título do vídeo, gente, por que eu trouxe? Ontem eu vi num dos comentários, uma pessoa falou assim, e falou a palavra mais sábia que eu já li. O INSS está na UTI, tomara que ele saia de lá, né? É o que nós desejamos, nós que somos contribuintes do INSS, que de fato o INSS volte a ser essa instituição respeitada e amada pelo povo brasileiro. A impressão que temos em relação ao INSS é que a instituição tão importante está na UTI, por falta de boa gestão no decorrer dos anos. Não é um problema só desse governo, né? A gente veio se deteriorando no decorrer do tempo. Infelizmente, hoje, a autarquia tem um verdadeiro apagão, quase que por completo, em decorrência, como já frisei, da má gestão e também devido à pandemia da Covid-19, né? A gente que pegou todo mundo de calça curta, né? E todos os ramos de atividade no país sente os seus efeitos hoje em dia. Olha, mas o que choca, meus amigos, é isso. Mais da metade dos benefícios solicitados ao INSS, a resposta foi negativa, ou seja, negada. Isso estamos falando equivalente a 52% dos pedidos. Essa foi a primeira vez em 10 anos que o número de indeferimento superou as concessões, ou seja, o INSS mais negou do que concedeu o benefício. E isso é triste, né, gente? Porque será que a realidade é isso mesmo? O número de negativas havia atingido seu pico lá em 2019, mais precisamente em dezembro, quando chegou a 55%, né, do total de requerimentos feito naquele mês. Graças a Deus esse número já começou a regredir. Estamos agora em torno de 52%. De janeiro desse ano, do total de 2,27 milhões de requerimentos, cerca de 1 milhão e 200 foram indeferidos, ou seja, negado, e 1,02 milhão foram concedidos. Para Luiz Felipe Veríssimo, do escritório SAFV, o SAFV, um dos motivos para esse aumento do número de negativas é a qualidade de pedidos que estavam acumulados no INSS desde o ano passado em função da reforma da Previdência. Muitas pessoas correram para se aposentar antes que a reforma começasse a valer.
em novembro. A autarquia só começou a liberar a aposentadoria pelas novas regras em abril de 2020, ou seja, 5 meses depois. Ou seja, esse especialista, né, esse advogado, o Dr. Luiz Felipe Veríssimo, vê que uma das possibilidades dessa situação gravíssima, né, do INSS estar mais negando o pedido de aposentadoria do que concedendo, foi, né, devido à disparada dos contribuintes para tentar se aposentar antes da reforma da Previdência, ou seja, antes das novas regras previdenciárias, né, que entrou em vigor a partir de abril desse ano, apesar de a emenda constitucional 103 ser promulgada ainda em novembro do ano passado, mas ela começou a valer de fato. O INSS começou já a conceder aposentadoria em cima dessa nova legislação a partir de abril desse ano. Olha o que o advogado disse, olha o que o doutor Luiz Felipe ponderou. O INSS demorou para atualizar o sistema para as regras da reforma da Previdência. Tem muitos pedidos que fizemos ao longo do ano passado que estão sendo negados agora. Para você ter uma ideia, o INSS informou que, ao analisar requerimentos de benefícios, trabalha exclusivamente com base na legislação previdenciária vigente. Dessa forma, requerimentos indeferidos são negados com base na legislação ou no fato de que o segurado não tinha o direito ao benefício, ou seja, não cumpria os requisitos necessários. Mas para Adriana Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, o IBDP, há casos de benefícios negados sem critérios com uma análise desqualificada, ou seja, o INSS fez uma análise superficial. A especialista ainda alerta que a consequência de processos negados sem uma análise mais cuidadosa, segundo ela, isso faz com que o problema seja transferido para a Justiça e para o Conselho de Recursos da Previdência Social, sobrecarregando o sistema e aumentando o tempo de espera pelo benefício. O que a doutora Adriana Bramante quis dizer? Olha, o INSS faz ali uma análise superficial do benefício e acaba negando. Aí o beneficiário entra com recurso na junta de análise de recurso do próprio INSS, sobrecarregando ali. E de repente tem o seu benefício negado mais uma vez junto ao INSS, né? Digamos assim, nesse segundo pedido que a pessoa tem o direito de fazer, né, que é no Conselho de Recursos, que é dentro da própria Previdência. Aí vai para a Justiça, sobrecarregando o sistema previdenciário, o judiciário como um todo, né, gente, que já é sobrecarregado. Só para você ter uma ideia, a título de curiosidade, o INSS, digamos, se um benefício demora 45, 90, 120 dias para ser concedido no INSS quando tudo está certo, gente, no judiciário, esse mesmo tempo para concessão do benefício chega a 2, 3 anos. Tem gente que chega a esperar 8 anos pela concessão de um benefício via judicial. Eu mesmo já frisei aqui, eu tenho um cunhado. Quando chegou o benefício dele, infelizmente, ele já havia falecido. E quantas pessoas nesse Brasil afora que não viveu essa mesma situação, né, gente? E é óbvio, o INSS se defende, né? O INSS explicou que os principais motivos que levam ao indeferimento, à negação, dizem respeito ao cumprimento de requisitos. Por exemplo, tempo de contribuição, a pessoa não tinha todo o tempo necessário, carência, né, que é o número mínimo de meses de recolhimento para ter direito. Por exemplo, a pessoa chegou na idade, né, da aposentadoria, mas não tinha o tempo de carência necessário, né, em algumas situações. Qualidade de dependente ou não ocorrência de fato gerador, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pensava que tinha o direito a receber um benefício, digamos, a pensão por morte, mas não teria, né? É complicado. No benefício da prestação continuada também, né, gente, que sofreu e continua sofrendo com a demora devido ao INSS estar na UTI, né? Que essa é uma palavra pesada, mas infelizmente é uma realidade. Os indeferimentos em relação ao LOAS pode se dar pela idade abaixo de 65 anos. Lembrando que uma pessoa carente, para ter direito ao BPC, o benefício da prestação continuada, ele precisa ter 65 anos ou mais, né? Ou então, não caracterização da deficiência, ou
ou superação do limite de renda exigida, ou seja, não caracterização de deficiência. A pessoa pensou que tinha uma deficiência, ou tem uma deficiência, né? Mas, infelizmente, para o médico perito do INSS, a pessoa pode trabalhar normalmente, né? No entendimento dele. E é uma prerrogativa do médico perito do INSS decidir se aquilo é de fato uma deficiência ou não. Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas o perito entende que não é o suficiente para receber o BPC-Loas, né? Ou então, como já falei para vocês, o limite da renda permitida, né? A pessoa ultrapassa aquele critério de renda exigido pelo INSS, que é de 1/4 do salário mínimo, R$ 261. Esses itens foi a explicação que o INSS deu para tantos benefícios da prestação continuada serem negados, né, meus amigos? Mas, enfim, a gente sabe que a situação não está fácil, a situação está péssima para aquelas pessoas que dependem do INSS, seja ela carente ou não, porque se é um contribuinte, se contribuiu a vida inteira para o INSS, eu digo aqui que não existe essa de carente ou pessoas bem de situação, né? Tem o direito, o INSS deveria pagar em 45 dias, como manda a lei. Mas eu acredito, né, gente, que tudo leva a crer que podemos ter um pouco mais de esperança. Por que eu digo isso? Devido à contratação, né, dos militares, dos aposentados e dos peritos aposentados, que vão reforçar o quadro de atendimento do INSS, dando vazão a tantos pedidos de aposentadorias que estão, digamos assim, estancados dentro do INSS, né? Mas, enfim, o que assusta, como eu disse nessa matéria aqui, gente, foi a quantidade de benefício indeferido, né? E como disse a doutora Bramante, né? Ela acredita que em muitos casos fizeram uma análise superficial, né? Poderia ter esse benefício ter se convertido em uma aposentadoria, o que não se concretizou. Eu vou ficando por aqui e peço encarecidamente, gostou do vídeo? Deixa aquele like. Um abraço, fui e até a próxima.